Bem-vindos ao terceiro encontro do Ciência Viva. Hoje iremos falar como a Covid-19 está expondo o Brasil a um desafio sem precedentes e como isso se reflete nas políticas públicas. Como que as políticas públicas devem adotar medidas de proteção social para superar o choque da pandemia e as mudanças profundas na educação, na saúde, na economia e entre outros setores? Bem, quem vai falar para nós hoje é a Simone Lisboa, que é mestre e doutora em administração pela UFMG. Com vocês, mais um Ciência Viva. Então, Simone, seja bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua participação, com a sua disponibilidade, tá? E o espaço é todo seu. Agradeço aos participantes que estão aqui. Se puderem agora desligar os microfones e qualquer coisa, vocês escrevam no chat e eu vou gerenciando o chat aí, ok? Bom dia a todos, né? Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, né? A Marisa fez o convite, Marisa feliz, e fiquei super feliz de ser convidada, morri de rir, que eu falei, mas Marisa, eu não sou marlierense, né? Sou agregada marlierense, né? Mas é com muita alegria, com muito gosto que eu venho falar com vocês de um assunto que eu gosto tanto de falar, né? Que são as políticas públicas. Eu gostaria de dar bom dia a todos, dizer que fiquem à vontade para apresentar, a Marisa vai ficar para o final, mas aí vamos separando as questões todas aí, e então vamos lá, olha, então para iniciar, eu vou recorrer, eu não venho sozinha, né? Vou pedir a permissão dos mestres todos aí, dos nossos mestres que nos antecedem, né? Pedir permissão para que a gente tenha uma manhã ótima, e eu começo com o mestre, usando ele aqui, ó, Darcy Ribeiro. Uhum. Ele, além de antropólogo, eu sou uma administradora, sou uma mulher de fé e de partido. Então, faço política e faço ciência movida por razões éticas e por um profundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Essa é uma ação nossa, né, que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar a si mesmo. Então, acho que todos nós, né, que fazemos ciências, que buscamos alternativas, a gente está movido por isso. Então, é nesse clima que eu gostaria de começar a minha fala, vou compartilhar a tela com vocês. E a minha posição é uma posição, quando eu falo, eu sou uma mulher de fé e de partido, o partido não é um partido político, mas é uma posição política na sociedade, como mulher, como trabalhadora da educação, como professora que eu sou. Marisa, eu acho que eu vou tirar os desafios das políticas públicas em tempos de pandemia. Eu comecei com uma tela aqui, né, que vocês vão ver que ela tem o objetivo de fazer a gente refletir sobre o que é a política pública e onde que ela está, do ponto de vista do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, quando digo que toda e qualquer vacina será descartada, diz Bolsonaro após polêmica com Dória. Quando a gente tem uma informação de que o Brasil passa de 50 mil mortes por coronavírus, mostra consórcio. 30 mil mortes era em junho. 100 mil vidas perdidas. Tudo isso é política pública. Cada anúncio desse, cada notícia de jornal, cada vivência, cada experiência que nós temos na nossa vida é política, é resultado de uma política. O IBGE confirma que o país voltou ao mapa da fome em 2018. MST diz que manterá preço justo por arroz de assentamento. O governo oferece 75 mil bolsas de estudo no exterior. A oposição critica corte nas parcelas do auxílio emergencial, né, que significa fome. Aqui, o Ministério da Cultura. Eu quis colocar aqui, e assim, em janeiro, foi extinto o Ministério da Cultura, com uma canetada. Pantanal teve 14% do bioma queimado apenas em setembro. Aprovada a renda básica emergencial em São Paulo. Essa semana, a população de São Paulo teve uma notícia
Excelente aprovação da renda básica emergencial, além do que o governo federal está dando, no valor de R$ 100. R$ 100 disputadíssimo, né, com o partido do governador, do prefeito, tentando impedir que se desse R$ 100 a cada pessoa em situação de risco. Uma luta, né, para a gente entender depois o que significa isso aqui. Universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, diz o ministro da Educação, ao mesmo tempo que a gente teve lá 75 mil bolsas. Presidente Lula entrega campi de universidades e institutos federais. É uma quantidade imensa, está lá na reportagem. Está tudo dominado, uma reportagem sobre segurança, né, sobre as milícias no Rio de Janeiro. Galo lança a revolução dos entregadores de aplicativo, essenciais na pandemia e invisíveis na vida real. Isso aqui é uma reportagem sobre a questão do trabalho precarizado, né, e que um grupo de entregadores de aplicativo resolveu se mobilizar contra essa precarização. Então, o que a gente vê nessas inúmeras notícias, né, e aí a pergunta que eu tenho para vocês é: onde que está a política pública? Onde que ela está? Ela está na vida da gente, ela está em cada momento, em cada realidade que a gente vivencia, para além das notícias de jornal e tal. A política pública está escondidinha, ela está lá atrás, presente, permeando e influenciando toda essa nossa realidade. Então, para a gente entender o que é essa política pública, vale a pena a gente recorrer um pouquinho, eu vou usar um pouquinho de teoria, eu vou tentar ser muito simples para que a gente entenda, mas quando que surgiu isso? Né? Entender esse processo de formação, ele é muito importante, porque é uma tentativa de compreensão, né, de como que a nossa sociedade moderna inventou essa política pública, entender a forma como elas foram elaboradas, né, permitiram a gente entender a nossa relação comum. Então, a Simone, não sempre existiu política pública? Não. Assim como nem sempre existiu o capitalismo e nem sempre existiu o mercado. São invenções nossas da modernidade, que a gente vai criando por uma série de fatores que não tem condição da gente explicar aqui, né? Mas que a gente consegue entender algumas coisas, né? Primeiro, duas evoluções são fundamentais para a gente entender a existência das políticas públicas na nossa vida e como que ela começa a fazer parte da nossa realidade. A primeira evolução é essa passagem, né, essa transição dos governos feudais para o governo de um Estado, com a existência de um Estado. Né? O feudalismo se baseia no que, essencialmente, que a gente pode pensar em termos de poder. O rei ficava com poder, com 4 poderes essenciais de fiscalização, o poder de polícia, o poder da moeda, de controlar a moeda, de controle e o poder da guerra. Quando há essa evolução, né, do feudalismo para o Estado absorve exatamente essas mesmas características. O poder de fiscalizar, o poder da polícia, que é o poder de organizar, de definir normas e regras, o poder da guerra e o poder da moeda. Então, só que é o seguinte, no feudalismo, o território ele tem uma importância muito grande. Ele confere identidade às populações, às pessoas, às sociedades que estabelecem isso. Há uma outra evolução fundamental para a gente entender, que essa é menos perceptível, ela é mais sutil, e Foucault que fala nela, que são as tecnologias. As tecnologias que permitiram, que possibilitaram os estados a governar os territórios e as populações. Então, uma interferência do Estado que é sutil, que é delicada, né, que é sensível, a partir das tecnologias. E como que é essa tecnologia? Gente, a tecnologia, por exemplo, de estatística, né, de controlar grupos em tempo de epidemia, por exemplo. De garantir que algumas pessoas ficassem em casa quando não havia vacina, o poder de definir como a sociedade vai se organizar, porque o Estado possui dados. Então, ele obtém a sua legitimidade a partir disso.
E vale a pena depois a gente refletir, hoje os dados estão na mão de quem? Né? Qual o Estado? Será que são os Estados exatamente que estão detendo a tecnologia da informação? Né? E no Brasil, quem trata dessa questão do território conferindo identidade é o Darcy Ribeiro, que eu recorri. É um dos, né? São vários, mas eu gosto muito dessa leitura do Darcy Ribeiro que faz, e ele faz a leitura para entender por que o Brasil ainda não deu certo, né? O que a gente errou e por que a gente ainda não conseguiu chegar lá. Mas, enfim, nossa visão, a nossa posição aqui hoje é da gente pensar o que a gente pode fazer, né? E como que as políticas públicas podem contribuir para isso. Então, a política, quando o homem sai da Terra, né, e deixa de ter essa identidade com a Terra, ele passa a ser mais complexo. Mais complexo por quê? Porque ele deixa de ter essa ligação com a Terra, o pertencimento dele à Terra não garante mais uma identidade, um senso de pertencimento. Ele precisa se ligar a uma outra sociedade, que é a mais complexa, né? Que é um Estado que aí começa a estabelecer setores distintos. Então, ele passa de uma sociedade que é agrária para uma sociedade industrial. E aí nasce o mercado. E o mercado, com o seu nascimento, ele traz toda essa complexidade dos setores. Quando eu falo dos setores, a gente pode chamar do campo, das áreas, dos setores. Aí a gente começa a pensar na organização social do ponto de vista de saúde e educação, enfim, essas questões todas. E o homem não está mais ligado à terra. Esse ser que é livre entre aspas, aí, ele não se inclui na comunidade e por laços tão simples, né, que é só a ligação à terra. Eles se incluem de uma forma mais complexa, que vai estar relacionado aqui à profissão dele, a que grupo ele pertence, quais as características que ele tem de ação nessa comunidade. Então, a gente começa a perceber essa complexidade aí. Então, vamos lá. Polanyi diz o seguinte, que o sentido inicial das políticas públicas foi de luta contra o mercado. Um entendimento, né, primário, lá no século XIX, né, porque o mercado ele vem, essa transição ela se dá do século XVI até o XIX, mas as políticas públicas vão se firmar no século XIX. O sentido inicial das políticas públicas foi de luta contra esse mercado, com uma preocupação de que esse mercado tivesse regras, tivesse um lugar delimitado que ele não invadisse a sociedade como um todo, que a sociedade não fosse exclusivamente o mercado, que hoje, muitas vezes, ele se confunde, não é? Marcadas por essas características setoriais, muitas vezes precedendo o setor, a política, isto é, a organização do povo enquanto um grupo cultural, por exemplo, depois vem a política tentando organizar aquilo que já existe de maneira que a reduzir os conflitos de interesse ou amenizar ou intermediar, né? Porque o Estado vai fazer exatamente o intercâmbio entre essas ideias, esses desejos e essas posições distintas na sociedade, né? Então, o Estado vem fazer mediação, né? Por quê? Porque os recursos são limitados. Então, e a gente na cultura brinca assim, que apesar da política, a cultura resiste. Apesar dela, ela continua existindo. Por quê? Porque ela precede a própria política. Então, quando eu falo de política pública, muitas delas já existiam antes do próprio setor ser configurado como política pública. O objetivo é esse que eu acabei de falar, que é gerenciar esses desequilíbrios da setorização, que é uma consequência das nossas sociedades complexas. Por quê? Porque tem competição de recursos e aumentam de gerir um antagonismo intersetorial. Gente, por quê? Porque se o dinheiro é limitado, se o recurso é limitado, e a gente pensa, e vamos pensar num governo municipal, onde investir? Há disputas nas áreas, ou pelo menos deveria haver. Agora a gente tem visto no governo atual, federal,
ministros que não defendem suas áreas, né, que são contra suas áreas, mas, na verdade, geralmente há, por exemplo, o ministro do meio ambiente defendendo o meio ambiente, querendo todo o recurso para ela, o ministro da cultura querendo todo o recurso para ele, o ministro do planejamento, enfim, cada um defende a sua área. E isso é o quê? Reflexo da própria sociedade. Esses ministros, esses vereadores, esses secretários, né, que atuam no município, no estado e na federação, eles refletem, sobretudo, ou deveriam refletir, essas disputas que acontecem na sociedade, no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque cada grupo, cada setor, cada movimento específico vai considerar mais importante a sua área. E fazer esse equilíbrio, essa harmonização, priorizando hora um, hora outro, de maneira adequada, é a função das políticas públicas. Então, é para isso que ela serve. Então, há o surgimento de uma cidadania pessoal, definindo novas inclusões na esfera pública. Então, o indivíduo começa a atuar por meio dessas forças, né? Nesse governo, nesse Estado. Então, a complexidade que ele vai tornando, o Estado vai ficando mais complexo, cria uma distância profunda entre os gestores, que são especialistas, ou que deveriam ser, e os públicos e a sociedade, né? Essa complexidade, ontem, quando eu mandei esse tema para uma amiga, ela falou assim, Simone, que bom, você vai nos ajudar a entender esse momento. Não, estamos todos tentando. A complexidade desse momento, a complexidade, a gente busca entender, conversando, a partir desses momentos que a gente tem, pesquisando, atuando de maneira séria, mas a gente não tem uma resposta. E por isso por isso nós, né, que somos das ciências, conseguimos entender que as pessoas comuns, a pessoa distante, esse público, e é a sociedade, a dificuldade que tem de entender isso que a gente está dizendo, né? Então, se para a gente está complexo e complicado, imagina para o indivíduo comum que levanta, né? Gasta 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, passa 8 horas, 9, 10 do dia trabalhando e leva mais 2 para chegar em casa. Esse indivíduo não tem como informar, ele não tem como entender, não tem tempo para entender o que acontece, o que interfere na vida dele. Ele não sabe das políticas. Ele sente as políticas públicas. Ele sente quando ele tem a dificuldade de procurar um posto de saúde e levar o filho. A mulher, né, que precisa trabalhar, que é mãe, que não tem uma creche onde deixar a criança, que as escolas não têm horário integrais. Enfim, a gente sente. Mas muitas das vezes a gente sequer consegue entender onde está a origem desse nosso sofrimento, dessa nossa peleja, né? Então, esse que eu acho que é o nosso desafio, né? As primeiras políticas públicas que acontecem no mundo são sociais, elas estão para resolver a questão da terra, a questão agrária. A questão agrária na civilização mais ocidental, quando a gente fala Europa, por exemplo, eles conseguiram resolver isso no século XIX, né? Conseguiram resolver no século XIX, definindo uma quantidade máxima de terra para cada pessoa. Uma questão que nós aqui não conseguimos resolver. Que as grandes propriedades, que os latifúndios marcaram o nosso início após a invasão portuguesa no Brasil, marca esse início e não muda. Né? A gente sabe que os latifúndios continuam sendo, até hoje, uma realidade nossa. Então, as primeiras políticas públicas, elas, no mundo ocidental, surgem na Europa, com o objetivo de resolver a questão agrária, né? E definindo uma quantidade máxima de terra. Então, quando há uma política pública, o que é? Quando tem um problema a ser resolvido. Quando há um problema, quando a sociedade entende que aquilo ali é um problema que a gente tem discutido, né? E se torna um problema político, então é um problema do Estado.
quando que um problema que é social, que as pessoas estão ali vivenciando, se torna um problema político? Isto é, se torna interesse do Estado. Quando? Em que momento que isso acontece? Quando as pessoas começam a falar sobre aquilo. Né? Então, muito importante nesse debate de entender política pública é entender a ideia da agenda política. Ela vem tratar de conjuntos de problemas que são percebidos como recorrentes no debate público. Então, por exemplo, nos outros países, eu estou pensando aqui num tema super, que eu não vou falar, vou tentar lembrar de um outro. Vamos falar da cultura, né? Quando a sociedade começa a perguntar até que ponto cultura é importante, cultura é perfumaria, aí os grupos começam a lutar para ter direito de ir a teatro, teatro fazer parte da cesta básica, produzir cultura. O grupo de gado, de folia de reis da região, isso é importante que quando isso começa a ser questionado, os governos começam a ser confrontados diante disso. E aí, por que não tem? Por que não valoriza? Por que isso está fora? Por que não vem? Isso passa a entrar na agenda política. E entender a agenda política é entender o momento que a sociedade se organiza de tal ponto e traz as questões dela mesma para que o governo assume, que esse Estado assume como sendo importante. Como sendo importante olhar para aquilo ali como uma parte da sociedade que a política pública tem que interferir. Né? Quem que influencia? A grande questão nossa, nesse momento, é a gente entender, mas como que define quem que é a agenda? Se esse sujeito que a gente está falando, se a maioria de nós está ocupado com a sobrevivência, está ocupado com a questão da sobrevivência mesmo, de pagar as contas no final do mês, de trabalhar não sei quantas horas, como que vai se organizar? Então, quem que influencia? Qual que é a nossa realidade? Eu não vou responder, vou deixar vocês, né? Naquele documentário da... Gente, quem me ajuda aí naquele documentário sobre o golpe, que foi inclusive indicado para o Oscar, ele tem um momento que fala assim, que ela mostra, olha, os políticos eles vão mudando a cada ano, mas a gente que está aqui, que já conhece os lobistas, nós, os lobistas do Congresso, a gente sabe quem está aqui sempre, quem nunca sai daqui. Né? Ele dá um depoimento no sentido de que, mesmo trocando as pessoas que estão em Brasília, definindo as questões do Brasil, o povo elegeu, que escolheu, também não vamos pensar como que escolheu, tendo que tipo de informação, porque eles sabem que tem alguns que nunca saem dali, algumas empresas que estão ali sempre, que definem. Então, essa agenda política ela é muito importante. Então, a gente pensar em quem que influencia essa agenda, que entra, que sai, pensando que tem agendas que são globais, tem agendas no mundo ocidental, que a gente se liga a elas ou não, e que eu digo, quando o nosso país, o nosso governo, o nosso Estado opta por estar em consonância com essas políticas ou não. Há agendas municipais, estaduais, federais e há agendas de blocos econômicos. Então, entendam a complexidade do que a gente está falando. Simone. Pois não. Eu não sei se eu compreendo de forma incorreta, mas eu acho que aí, como você me corrigiu, entram diversos atores, que na verdade não são atores, são agentes, né? Eu gosto de usar a palavra agente. Eu gosto de usar a palavra agente porque, enfim, porque eu trabalho com Bourdieu, que a ideia do agente é um ser ativo, um ser sujeito, além do ator. Além do ator. Isso. Entende? Que ele influencia, que ele tem essa capacidade, que ele tem esse poder
a partir de um momento em que ele entende qual que é a realidade dele. Sim, não é? eu estou querendo dizer nesse sentido que você pergunta quem influencia, como inserir um problema na vida política. Eu acredito que aí entram, eu estou te perguntando, tá? Não sei se estou correta, os diversos agentes, né? Entra aí os nossos representantes, entra aí a sociedade civil, né, organizada também, entram aqueles órgãos que são instrumentos de política pública, que são os conselhos, né? Então, assim, são diversos agentes que têm que estar aí trabalhando em conjunto, né, de forma coletiva, para que realmente isso possa entrar nessa agenda. Porque, como você disse, falar é o que é o importante, é o tornar aquilo repetitivo, tornar aquilo importante, né? Então, acho que muitas vezes a gente se cala e às vezes fica até hoje em dia nos meios sociais, digitando, conversando, e talvez a gente está falhando nessa questão aí de estar realmente agindo de forma coletiva, de forma substancial, de forma concreta. Estou errada? Não sei, estou te perguntando. Pois é, a gente vai chegar lá, vamos falar disso, vamos lá. Tá. Eu estou só passando por essas questões teóricas, Marisa, mas aí o que eu quero mostrar é exatamente isso, é um campo de forças em quem influencia. Né? A sociedade quer influenciar, ela precisa influenciar. Só que o que a gente vê é que quem tem mais poder vai influenciar mais. Concorda? Quem tem mais tempo, quem tem objetivo, quem tem conhecimento, quem tem informação. Então, a gente precisa pensar no cidadão, cada um de nós, como agentes políticos da sociedade, que é uma realidade que a gente ainda não consegue entender. Há grupos, né, empresas, organizações de movimentos sociais, recentemente no Brasil, nos últimos 15 anos, que já começam a se mobilizar. A gente viu um crescimento dos movimentos sociais, inclusive houve uma tendência a partir de 2018 de criminalizar, né, uma busca de criminalização dos movimentos sociais. Por quê? Porque esses movimentos sociais começaram a aparecer como agente político dentro de uma sociedade que excluía esses movimentos, que desconsiderava, né, essa questão do mimimi, da questão do negro, da questão da mulher, da questão do feminismo, da questão... Enfim, tudo isso era excluído. Por quê? Porque a sociedade vinha fruto, né, dessa questão nossa brasileira, calcada no latifúndio, no homem branco, no homem que detém influência e poder. Então, na agenda das políticas públicas vai ter uma luta, vai ter uma disputa. E a gente entender que a sociedade é feita... Bourdieu fala que é um campo de guerra, né, que atua em cada campo. É um campo de guerra onde cada um delimita a sua posição, marca a sua posição e quer defender. Alguém que está com poder vai ceder poder? Por que motivo? Por quê? Se não por disputa, se não por pressão. Se eu estou ganhando, eu quero continuar ganhando. Ou não é assim? Então, a gente entender que as políticas públicas, elas são reflexo dessa luta. E a gente se entender, cada um de nós, né, a sociedade se entender como agente político na sociedade é fundamental. Para além dos conselhos, sabe, Marisa? Porque os conselhos, que a gente vê assim, há pouco conhecimento dos conselhos, há pouca participação. A gente viveu, né, de 2003, governo Lula. A gente já começa, gente, da redemocratização, fim da ditadura militar, uma novidade, vamos dizer, no Brasil, em termos de participação, de conselhos, né? A gente já começa lá mesmo no governo Sarney, com alguns ministros, como Celso Furtado, né, já implantando conselhos de participação popular, menor que elas vão se organizando. A gente fala que as políticas públicas, elas pavimentam caminho uma para as outras. Uma sociedade não se transforma de uma hora para outra, ela vai acontecendo pouco a pouco, pavimentando, conquistando, aprendendo, porque a política pública reflete, sobretudo, na aprendizagem da sociedade. Uma maneira de entender, uma tecnologia lá que o Foucault falou, né, de relacionamento e de posição
nessa sociedade, nesse Estado, né? Então, as políticas públicas são o lugar onde as sociedades definem sua relação com o mundo e consigo mesmas. Então, elas refletem o que nós queremos. Nós quem? A sociedade. Ah, mas nós queremos o que está aí? Alguém quis. Tá? É isso que a gente tem que pensar. As políticas públicas, se elas representam a sociedade, o que elas definem para a relação com o mundo, como que elas enxergam o mundo, como que elas... alguma coisa aconteceu. Que a gente vinha pavimentando um caminho, desde a redemocratização, mesmo, né? Foi muito ruim o Fernando Henrique Cardoso, para muitas foi péssimo, mas ele resolve a questão da inflação, permite ao governo que vem depois trabalhar a questão social. Lula fala disso no livro dele, né? O Povo Sabe Porque Me Condena. Só que não se esperava que desse tão certo, né? Que social a gente fosse investir em educação, enfim. Então, há uma pavimentação, sim. Eu vou falar do governo militar para cá, né? Da redemocratização. Quando acaba a censura, quando a gente começa a conhecer o novo patamar de sociedade, uma sociedade que se coloca, uma sociedade que se define como participante, né? Então, a gente começa aí. As políticas públicas na pandemia. A pandemia trouxe alguns questionamentos muito interessantes que a gente há muito tempo não tinha. Primeiro, o que está acontecendo? Há um atraso da ciência? Será que a ciência está tão atrasada que a gente não consegue lidar com o vírus? Quantos memes a gente viu isso no Facebook? Mas os cientistas, a gente viu muito artigo questionando sobre isso. Atraso no comportamento nosso? Ou são as contradições da sociedade? O que está acontecendo? Que momento é esse que a gente está vivendo? Tá? Esses são os primeiros. Contradição de quê? Será que uma sociedade que evoluiu tanto acabou com o seu meio ambiente, ou destruiu, ou vem destruído, ou vem tendo uma relação de exploração, de retirada, né? sem harmonia, né? E aí trouxe ao que estamos aqui, né? O que está acontecendo? Esse é um questionamento que a gente viu muito. A tecnologia é o problema? Ou foram as condições de trabalho que trouxeram a isso? Vocês viram esse tipo de questionamento por aí? As pessoas começaram a pensar, né? As desigualdades ficaram mais evidentes, embora no primeiro momento, todo mundo lembra, as pessoas dizendo, estamos no mesmo barco, porque o vírus pega a todos, o vírus pega todo mundo da mesma maneira. E aí a gente começou a ver, né, e eu coloquei essa frase, estamos todos no mesmo barco, com uma provocação, porque a gente chegou a ver notícias, né, de milionários, não sei de que lugar do mundo, que estavam, inclusive, alguns brasileiros, saindo em navios, em barcos, no meio do mar, né, para ficarem lá, assim, longe do Covid, né? Então, não estamos nesse mesmo barco, né? Há pessoas que puderam trabalhar online, à distância, e outras que não, que têm que enfrentar o ônibus, essas 2 horas dentro de um ônibus em condição super precária. Então, não existe igualdade. Então, essas desigualdades ficaram claras. Os aplicativos, né, os motoboys dos aplicativos, né, trabalhando como uns loucos, a gente, muitos recebendo produto em casa, outros tendo que sair, outros não tendo que comer, né? Porque se não trabalham, não comem. Aí, 2 notícias para a gente pensar nisso. Bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. E a Magazine Luiza, o presidente da Magazine Luiza, disse que aguentamos mais de 2 anos de loja fechada. É de se pensar. O que acontece? O que nos trouxe? O que nós fizemos que nos trouxe para tanta desigualdade? E mais, o que é preciso fazer?
O que é que as políticas públicas precisam refazer e repensar com essa sociedade? Com qual sociedade? Com todos, inclusive com esse que está passando fome, principalmente com ele. O que o Covid nos mostrou? A importância de pensarmos no governo atuante, né, um governo, um Estado que pense no seu povo, que reconheça o seu povo, que conheça, que saiba quem são, que saiba onde estão, quais características têm no território, no lugar. Porque o governo, muitas vezes, pensa nas capitais como uma realidade federal. Mas tem muito mais do que isso. Se a gente pensa no município, está pensando em quem? Quem é o município? Quem é essa sociedade que faz parte do município? Ah, faz o cara que mora lá no distrito e que ele vive da produção rural, da produção que ele tem. O outro que vai trabalhar, o outro que vive da aposentadoria, e que muitas vezes em cidades pequenas é o que sustenta, às vezes, muitas famílias, né? Famílias com uma realidade de emprego precarizado. Né? Então, pensar no governo, isso vem à tona. Todo mundo começou a falar de questões que não se falavam. As pessoas começaram a pensar, mas o governo vai fazer o que o governo? Então, se o governo federal não faz, os estados fazem, o município vai ter poder. O Supremo Federal teve que atuar, porque dizer, opa, se o governo não está fazendo, o federal não faz, quem vai fazer? Quem vai atuar? Quem vai tomar essa frente em proteção das pessoas, da sociedade? Sociedade que é cada um de nós, né? A presença do Estado na vida cotidiana, interferindo e dando os rumos, atrapalhando muitas vezes, e aí a gente na cultura fala isso, né, que apesar dos governos, da política, a cultura resiste, porque uns vão facilitar, outros vão atrapalhar, e aí fica nessa, mas, enfim, quem somos nós enquanto sociedade, o que a gente precisa resistir, apesar de tudo isso, né? Então, a gente começa a perceber a presença desse Estado, podendo facilitar ou dificultar. A gente viu a força do Congresso Nacional, quando vai votar o auxílio emergencial de R$600, o governo não quer, negocia, né? Como é que fica essa negociação? As pessoas começaram a participar disso, né? E isso é muito importante. A importância do funcionário trabalhador dentro da sociedade, nas empresas. Sem ele, não há empresa. Isso ficou evidente nos primeiros meses de pandemia. Foi fantástico. O trabalhador tem quarentena, não pode sair de casa. Os donos de empresas eram enlouquecidos. Como o trabalhador não vai trabalhar? Tem que arrumar um jeito de trabalhar em casa. Está trabalhando mais, né, gente? Mas tem que trabalhar por quê? O trabalhador viu isso. Né? Isso ficou muito evidente. A gente agora precisa explorar isso, falar sobre isso, lembrar disso. Esse momento, aquele março ali, do dia 18 de março a final de abril, a sociedade brasileira tomou um break, né? um choque assim, para a gente entender. Então, ficou claro para a gente, nos mostrou o indivíduo como agente e como uma força social potente. E isso é muito interessante que seja refletido, que seja pensado, que seja compartilhado, que a gente possa entender. Os desafios das políticas públicas, quais são diante de tudo isso? Né? Os desafios, primeiro, da diversidade. Né? A gente, quando eu falei, por exemplo, dentro de uma cidade, quais os grupos que tem? Quantos são? Onde estão? Né? Quem somos nós? Nós somos feitos por quê? Por que grupos? Por quais realidades? Por quais situações? Essa é a nossa diversidade. Esses dias eu participei de um debate muito interessante que a gente perguntou assim, quando você começou para uns participantes, quando você começou a atuar nos movimentos sociais? Quando eu nasci, né? Quando eu me descobri transexual. O meu corpo é a minha luta, é o meu movimento social diário, porque eu luto com a sociedade para ser aceito, né? Luto por entendimento, um reconhecimento de
ser cidadão, de ser humano, de ter direitos, e não direito à morte, a uma expectativa de vida aos 35 anos de idade, que é relativa, que é a realidade dos trans. Então, tem a diversidade que nós temos, quer dizer, como que as políticas públicas vão dar conta dessa diversidade? E lá no tema polêmico, né, gente? Eu sei. Tem outros, né? A diversidade das mães, a diversidade das mulheres, a diversidade de pensar a escola, se é pública, se é privada, se é pública. Entender isso, né? Então, essa diversidade é fundamental. A participação popular, a Marisa falou da questão dos conselhos, os conselhos são meios, são instrumentos de política, que a política pública é um todo, né? É uma questão estratégica, e que ela é feita de ações menores, de instrumentos, por exemplo, uma lei de proteção do solo, uma lei de proteção ambiental, ela é um instrumento de política, mas ela não pode ser a política. A política tem que ser maior, ela tem que envolver mais. Esse é um aspecto, é um instrumento. E que o instrumento pode ser outro depois, né? Futuramente, para a evolução da sociedade. Mas a política, ela é maior porque ela reflete o desejo das pessoas. Então, essa participação popular, ela é fundamental. E como a gente viu lá na frente, quando eu estava falando, ela não é concedida, ela é luta. Ela reflete desejo e marcação de território, né? Definição das pessoas saberem quem somos nós. Será que eu sou trabalhadora e sinto trabalhadora? Ou será porque eu não ganho isso, né, gente? Mas porque eu ganho 30 mil, eu acho que eu não sou trabalhador, né? 30 mil por mês. Se você depende do seu salário, você é trabalhador. Quer dizer, essa participação a gente tem que se reconhecer como afins, né? E aí as políticas públicas interferir, entender e fazer entender que isso é uma questão de agenda, né? Que precisa levar para os governos. Elas devem ser democráticas. É a questão de falar, possibilidade de discordar, né? De dizer não, assim a gente não quer, mas de acatar o que a sociedade, como tem gente passando aqui na tela, eles estão por aí, que a sociedade entende como sendo importante, né? E a gente preservar o direito da fala, o direito dos espaços, garantir os espaços, o lugar de fala, enfim, por isso que eu falei que no início eu tinha um lugar, né? E é esse lugar dele que eu posso falar. Há outras pessoas, outros lugares, outros movimentos que têm que ser ouvidos, que têm que ser entendidos, que são distintos, que sentem na pele diversas questões, né? A questão negra na pele, da cor, a convivência e tal, mas tem milhares de outras, né? A questão do trans, igual eu falei, e a democracia é isso, a gente dá esses espaços, garantir esses espaços, entender a importância de cada um. E que reflita os nossos desejos, as nossas necessidades enquanto povo, né? Que sejam políticas públicas que respondam a uma questão fundamental. O que nós somos? E será que nós sabemos quem somos nós? O que nos constitui enquanto sociedade? Quer dizer, que interessante a gente pensar numa sociedade que a gente começa a refletir quem nós somos, na verdade. Nós não somos, o Darcy Ribeiro faz isso, né? Nós não somos europeus. Será que nós somos indígenas? Mas também nós não somos, né? Nós somos... Então, quem nós somos? A gente é constituído disso tudo, né? A gente é um reflexo de tudo isso que está aí. E entender quem somos nós, por exemplo, quem é esse povo de Marmeleiro, qual a realidade dele, vai fazer com que haja um outro passo. Então, o que nós queremos? Então, o que nós queremos a partir desse entendimento, né, de quem nós somos. Então, quem somos nós e o que queremos é a grande questão, lembrando desse campo de força, que ele vai existir, ele é a sociedade em si,
vai ser dessa maneira enquanto existir um Estado. Enquanto existir um Estado. Ele não existiu sempre. A gente tem pensado em novas formas e a gente pode pensar em, será que o capitalismo não existiu sempre? As pessoas agem como se tudo tivesse aí, fosse posto e tem que reproduzir. Não necessariamente, mas enfim. Nos vemos e agimos como trabalhadores? Será que a gente se reconhece como trabalhador? Quem somos nós nessa posição? Quem somos nós na fila do pão? Eu adoro essa frase. Né? Quem somos nós na fila do pão? E a fila do pão traz inúmeras informações. Né? É aquele que entra na fila para comprar o pão, você é quem faz o pão, você produz o trigo, você manda alguém para a fila, né? Você nem está na fila. Né? Então, isso é muito importante. Nós temos que saber quem nós somos, quais as realidades que nós temos, vivenciamos. Né? O que queremos em termos de trabalho? Até que ponto o nosso trabalho nos faz crescer. Né? Tem uma frase aí fala que os empreendedores usam, né, que a gente tem criticado muito essa questão do empreendedorismo, mas, enfim, eles dizem assim, trabalha como se você não precisasse dele. De fato, o trabalho é isso mesmo, como se não precisasse, porque ele tem que ser criativo, porque ele tem que ser, tirar o ser humano da condição para uma condição melhor, mover para uma condição melhor, com uma satisfação. Qual trabalho que consegue garantir isso? Né? O que nós queremos desse trabalho? O que nós queremos em termos de saúde? Né? O que a gente pensa em termos de saúde? Gerações novas, né? Meninos de 25 anos, acham que o SUS sempre teve aí. Acham que isso sempre existiu. E com todas as críticas que são feitas, a gente ouve falar de tratamento exemplar do câncer. Mandetta, que assumiu o Ministério da Cultura completamente anti-SUS, contra o SUS, né? Um ministro que foi a favor do golpe dado no Brasil em 2016. E, diante de uma pandemia, ele, olha, o SUS é a coisa mais importante. Claro, ele viu a importância de ter um SUS. As pessoas não sabem disso, elas não se dão conta da importância do Sistema Único de Saúde, que a cultura já vinha implementando, já tem um Sistema Único de Cultura, né? E que a ideia era que esse Sistema Único de política pública pudesse ser implementado para as outras áreas, né? E que não deu tempo de acontecer, né, gente? Leva tempo, leva esforço, e a sociedade está junto sempre, né? As mudanças, como eu disse, elas não são abruptas, elas são pouco a pouco, que refletem uma capacidade nossa de transformar, né? O que queremos de educação? O que queremos de educação? Educação pública, educação privada? Será que como outros países... eu não sei se eu coloquei ali, né, eu vou voltar lá naquela coisinha aqui. Educação pública, integral, de qualidade, que as mães possam deixar as crianças saber que estão fazendo. A gente, no Brasil, paga duplamente tudo, né? Educação, saúde, porque paga o governo, tira do salário, mas paga também. Tem que pagar, claro, mas eu também queria usar o SUS e acho que a maioria de nós deveríamos usar o SUS, né? O que queremos para a velhice? O que queremos para nós quando estivermos velhos? O que queremos para os nossos velhos, para os nossos idosos, para os nossos filhos quando eles estiverem idosos? A gente sabe que nos últimos anos a gente acabou com a aposentadoria, a gente precarizou o trabalho, que velhice eles vão ter. A gente pode reconstruir? Claro. A gente pode e deve, porque é responsabilidade nossa. De uma certa forma, nós deixamos acontecer o que aconteceu. Né? O que nós queremos para mães e filhos? Falo mães e filhos, eu falo de família, mas falo sobretudo de mães e filhos, porque as mães que cuidam dos filhos, famílias de mulheres, são muitas, são enormes, e são muitas vezes desconsideradas. Como que ela trabalha e cria filhos sozinha? Né? Como que isso acontece? É um problema social. É um problema, sim, tem que resolver. Mas Simone, o governo tem que resolver? Claro que tem.
Países que já passaram por outras etapas sociais já resolveram isso. Já resolveram com escolas que abrem antes do horário das aulas para receber as crianças, que são integrais, e que se a mãe vem mais tarde, a escola fica. Com a legislação de trabalho que garanta que as mães que têm filhos façam seu horário definido ali, com horário escolar. Enfim, com a legislação que garante que na entrevista de emprego, a mãe não vai ser perguntada, a mulher não vai ser questionada se ela tem filho, se ela é casada. Né? Por quê? Porque isso a gente sabe que orienta ou não a contratação. Isso define algumas questões. Isso é política pública, sim. Pensar em tudo isso, mas além da política pública. É questão da gente pensar para levar essa força para as questões que alimentar para o governo, para o Estado, enquanto ele houver. Alimentação. O que nós queremos comer? Veneno? O que a gente quer comer? Ou a gente quer comer uma comida de qualidade? Talvez tenha menos oferta, menos variedade, porque nem tudo dá o ano inteiro, vamos pensar nisso. Tá? Isso também já é resolvido em outros lugares. Mas é por quê, gente? Por quê que aqui a gente ainda não resolveu? Porque as políticas públicas tiveram, até agora, com exceções, interferência dos mais poderosos. Dos mais poderosos que são esses, que são dos latifundiários, que são das grandes indústrias. Quando eu falo aqui empresa, eu não estou falando da pequena empresa, né, gente? Porque o pequeno empresário ele é tão fruto, ele é tão sofrido quanto todos os trabalhadores. Geralmente é a família, é uma questão familiar, paga poucos funcionários, não tem condição de pagar altos salários, quer dizer, a gente sabe que é uma realidade e que ele empreende não porque é um desejo, uma oportunidade, é uma necessidade de empreender. A gente tem visto isso no Brasil atual, né? Muito mais, né, do que já se via. O sujeito perde o emprego, ele tem um salário, sei lá, de 4, 5 mil por mês, ele vê que não vai conseguir trabalho, inclusive nos dados, né, do IBGE, já uma quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego, então eles abrem um negócio, eles empreendem. E eles empreendem numa situação precaríssima, né, sem suporte nenhum, porque nós sabemos que todo suporte, enfim, vai para a grande empresa, a questão do maquinário, enfim. Né? É isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Trouxe essa última figura aqui, que é o povo reunido, já sem Covid, que lá no início eu trouxe o Covid lá na frente, que essa é uma imagem linda de um teatro lá de Araçuaí, que as pessoas se reúnem aí nessas simplicidades, longe dos grandes teatros, mas produzindo cultura, fazendo cultura, o povo junto. Eu acho que é essa nossa defesa, esse nosso objetivo e tal. Eu só falei que ia voltar, e quero voltar aqui um minutinho, Marisa. Eu não li uma coisa que é super importante, que a Espanha estatiza hospitais privados para garantir atendimento na pandemia. Isso é política pública, né? Porque a gente apresenta as nossas que são tão assustadoras, a gente pensa, gente, há que ter uma sociedade que sustenta isso, as pessoas que sustentam, porque o governo tomar uma decisão de estatizar o hospital privado, vai privatizar o Mater Dei em Belo Horizonte, vai estatizar o Albert Einstein. A sociedade brasileira acha que virou, que é Marx voltando, que é Lenin e Stalin revirando no túmulo, né? E não é isso, né, gente? A questão é para quem serve o Estado? A quem ele serve? É isso, queridos. Agora eu estou aberta a perguntas, eu vou sair daqui para encontrar vocês aí e estou à disposição de vocês. Vou parar a apresentação. Denise, você chegou, né, danada? Achei que você tivesse me esquecido. Nossa, jamais te esqueceria. E aí, pessoal? Ô, Simone, eu aqui como mediadora queria dizer que, assim, você é professora? Eu sou professora. Porque a
a gente se reconhece, né? Pela didática, né? Pela organização da apresentação. Foi muito mais do que eu queria e esperava. Foi lindo, maravilhoso, foi uma aula. Obrigada. Tá? Adorei essa sua viagem pela história. Rosane Horta está aí como professora de história, deve ter amado, como diz ela, anotando, rabiscando. Eu estou aqui também anotando e rabiscando. Essa aula está gravada. Nós vamos compartilhá-la com os candidatos que não estão aqui, né? Triste isso, mas eu sei que eles estão na luta aí. Não aprendi demais, nós estamos amando mesmo, tá? Obrigada. E está aberto aí para perguntas. Deixa eu ver se tem alguém que já colocou, muita gente parabenizando, momentos riquíssimos de aprendizagem, parabéns aos organizadores. Marcela Avelar, gostaria de saber se petições online podem influenciar de forma significativa nas políticas públicas. Ótima pergunta. Olha, eu acho que essa questão, Thales vai responder melhor semana que vem, porque representação popular, Thales vai dar show. Mas eu penso que sim, né? Toda essa ação, e tem casos, né? Há casos no Brasil recente de gente resolver cortar a grama aqui atrás de casa. Vocês estão escutando? Sim. Não. Então tá bom. A gente, trabalhando em casa, a gente tem disso, né? Mas a gente já tem resultados de leis que são leis que saíram da sociedade, da população, e que se tornaram instrumentos de política pública através de leis, né? Que garantiram, e que aí, claro, uma vez a lei aprovada, há toda uma mobilização de política pública para que ela possa funcionar, porque não adianta a gente aprovar uma lei e não haver, né, o funcionamento. Que a gente tem visto nos últimos anos, no último governo, sobretudo, que ele não extingue tudo, ele extingue muita coisa, mas o resto ele vai mantendo ali e vai sufocando, porque pela inoperância, pela falta de recurso, pela falta de valorização, por não nomear conselheiros, enfim, as coisas vão ficando, porque uma característica da política pública é também não fazer, isso também é política pública. O deixa para lá é uma escolha, né? Então, há sim, né? São importantes, mas eu penso que vai muito além, sabe? Quem perguntou foi a Marcela. Vai muito além, Marcela. A gente tem que pensar além dessa mobilização social, que ela tem que continuar, né? Ela tem que continuar e ela continua nos espaços menores, ela continua nas cidades, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, porque para manter, para garantir o funcionamento, né? Então, elas são importantes sim, acho que são um passo fundamental, mas aí a gente pensar, a gente mesmo, enquanto sociedade civil organizada, né? Criar espaços para debate, para sustentar e garantir o funcionamento disso tudo. Porque acho que a grande questão é isso, existe. Nós temos a melhor legislação possível. E aí, como é que ela funciona? Como é que ela se opera? Como é que ela se dá? Como é que ela opera no nosso dia a dia? Essa é a questão. Denise? Oi, Simone. Oi, meu bem. Olha, adorei você ter aceito o nosso convite, viu, Simoninha? Claro, você sabe que eu te amo. Eu também te amo. Eu costumo, tá, Denise? Não, Marisa, não precisa. Não precisa, Mas não aqui, precisa. você já é a minha multi-artista e cientista preferida. Então tá bom. Mas, Simone, eu gostaria muito que eu até escrevi aí, que você fizesse uma reflexão para a gente conseguir, assim, trazer um pouco à cena a questão da racionalidade científica, desse paradigma tão dominante nas ciências, que então torna políticas públicas alvo de resistências, por exemplo, se combatem desigualdades, se valorizam outros sujeitos ou outros agentes, enfim, assistimos a tudo isso recentemente, né? Então, acho que é uma dimensão importante para a gente entender entre
a sociedade, a política, né? Como é que valores e preferências ou regras, enfim, como o racional e o não racional, segundo preferências, poderiam ser tão decisivas, né? Eu acho que isso é importante nesse momento. Inclusive porque, não só pela possibilidade da eleição recente, mas um exemplo. Eu me aproximei um pouco do pessoal da agricultura familiar em Marliere. O que a gente percebe? É que se desde o dia 2 de janeiro de 2019 se cancelaram, foi decretado o fim da política de segurança alimentar e todos os programas começaram a perder seus recursos, por exemplo, perdendo 98%, 95%, 96%, em termos amplos assim, do conjunto de programas da segurança alimentar. O que a gente viu, então? Essa falta de recurso que você já caracterizou, a gente vê um interesse em não extinguir a política pública, porque isso implica numa imagem para um ranking mundial, um ranking de políticas internacionais, que fala assim, o Brasil não tem política de segurança pública. Tem, está lá. Estão todos os programas lá, só que eles não têm recurso. Então, enfim, dado esse exemplo, eu queria que você refletisse também sobre isso. Nossa, Denise, isso é um lío, né, como dizem os espanhóis, uma dificuldade, né? Mas vamos pensar sobre isso. Né? A questão das políticas públicas, né, desses enfrentamentos todos, eu digo assim, que a gente viveu um momento desde a abertura, um momento em que a gente veio morro acima, né? Repensando, melhorando, buscando soluções, e a gente, enquanto sociedade, enquanto gestores públicos, muitas vezes, que eu fui, a gente pensava assim, que a sociedade queria a mesma coisa, né? A gente pensava que essa maneira de enxergar a diversidade, a participação popular, fosse um desejo da sociedade como um todo. E o que parece que não, né? Porque a gente, eu digo, o Brasil pactua com o golpe, né? Porque pactuou com o golpe de uma presidenta legitimamente eleita e continua garantindo essas perdas, essas questões, essas perdas todas, né, enquanto sociedade. Agora, o que a gente tem que pensar é que, assim, alguém está ganhando muito com isso. E por algum motivo, né, a gente viu que tem alguns ganhando muito com isso, a gente não conseguiu mobilizar essas classes, né, Denise? A gente, eu digo assim, a sociedade não conseguiu se mobilizar de uma outra maneira. Por mais que a gente se articula ali no Facebook, a gente se articula nos nossos ambientes, mas a gente não é capaz de ter uma comunicação adequada, uma comunicação que atinja, não, que seja feita que seja feita de baixo para cima, né? Então, é um momento muito interessante do ponto de vista, assim, da gente pensar e articular outras possibilidades, porque a gente vai continuar, do ponto de vista, assim, burocrático, que inclusive é um dos pilares, né, das políticas públicas, a questão das organizações, da burocracia, e a política pública está dentro disso tudo. Manter essa imagem, né, é uma coisa de parecer ser. Né? Quando a gente está falando das agendas internacionais, o Brasil se atrela, em tese, às agendas internacionais de construção de meio ambiente, de cultura. Inclusive, há um discurso
novo que permeia tudo e que diz assim, mas que o Brasil é nosso, que as pessoas querem interferir. O mundo, sei lá, quem, né? Porque é um governo que permite a participação americana, a interferência, inclusive a definição do que é certo, o que é errado, o que é bom, e o que nós devemos querer, o que nós devemos comer, o que nós devemos vestir, mas, enfim, há todo um discurso no sentido de que não, é a nossa soberania, né? Poder queimar a Amazônia ou o Pantanal mostra a gente precisando desenvolver, a gente precisando ser mais desenvolvido. Se eles já queimaram deles todos lá, agora a gente vai queimar aqui. Quer dizer, olha que loucura. Mas isso está muito ligado à nossa incapacidade de conversar, de ter uma união de baixo para cima, né? Que seja nossa, não para o povo, não para as populações, mas delas, que venha delas. E que a gente vê uma mudança muito interessante também, porque as forças são sempre antagônicas, há sempre uma disputa ali, né, de poder, de disputas ideológicas, as batalhas das ideias, né? E a Bolívia nos ensina. A Bolívia nos ensina, o Chile nos ensina, a Argentina nos ensina, os que estão próximos aqui da gente, né? E que por isso querem evitar tanto esse nosso entendimento de quem somos, muito mais parecidos com eles do que com os americanos, né? Por isso que nos separam da América Latina e a gente ainda tem a dificuldade do idioma, que nós somos os únicos que falamos português no nosso continente, lá superior, no americano do norte, eles falam inglês, mas o resto é tudo o castelhano, o espanhol, e a gente não fala. Então, isso dificulta e facilita, né, essa entrada, né, num país tão grande, um país que até agora foi tão importante para a América Latina, né, e para o mundo, como mercado consumidor. Quer dizer, olha a quantidade de fatores, de questões que batem. Então, manter esse mercado comprando, consumindo coisas que não são nossas é importantíssimo, inclusive para manter o poder, a riqueza, o luxo deles, as escolas deles, em detrimento das nossas, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho a grande questão é a gente entender o que aconteceu e que nós nos perdemos, né? Em que momento nós nos perdemos e perdemos o diálogo, né? O diálogo dessa construção nossa, porque quando a gente fala assim, o brasileiro é quem? O brasileiro sou eu, o brasileiro é você. Nossa, a brasileira é preguiçosa. Então eu sou preguiçosa, mas eu não sou. Eu não sou, e a gente está aqui sábado, né, discutindo as nossas questões, a gente trabalha de 8 da manhã às 10 da noite para garantir aula aos nossos alunos nesse momento de pandemia, de emergência. E a gente, aí vou falar um pouquinho da gente do Instituto Federal, começou a dar aula 3 meses depois. Por quê? Porque a gente não entendeu se é possível começar sem todo mundo. A gente foi ver aluno sem computador, a gente foi ver aluno sem internet. Aluno que tinha internet, morava em zona rural, ganhou internet rural, porque a gente teve redução em custo com luz. Essa é a importância da escola pública. Não dava para dizer assim... Ontem meu filho estava tendo aula de inglês aqui numa escola particular, né, de inglês, e ele não conseguiu entrar porque mudou o professor, enfim. Um começou a aula, um dos meninos conseguiu entrar, o outro não conseguia, e o professor nem aí, tocou bala. Isso essa é a meritocracia, quem der conta de pegar, pega. A gente não, peraí. A gente tem que ir com todo mundo, né? Aí lembrei a música, né, a turma da música aí vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Um mais um é sempre mais que dois. E tem um momento da música que fala que não vai deixar ninguém para trás, né? Porque não dá para deixar. Com as diferenças a gente tem que seguir, né? E tem que igualar, e foi isso que a gente fez. Então, eu penso que nesse momento é a gente mostrar isso, tentar entender isso,
porque houve uma ruptura que nós não esperávamos, né? Nós, progressistas, que éramos críticos, né, de vários governos, chegou no momento que, opa, agora não é hora da gente criticar, porque algo muito sério está acontecendo e que a gente não teve tempo de reação. Mas que a gente vai ter, né? Que a gente já constrói. E ele passa sobretudo por esses momentos juntos, né, dos cafés, gente conversar na nossa casa, voltar aquela ideia lá, sabe, da ditadura militar, em que os grupos se reuniam e faziam teatro, discutiam política, e faziam educação e discutiam política. Enfim, as pessoas precisam entender que a política pública, a política não pode ficar, ela é nossa vida. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente faz, né? É tudo político, mesmo que as pessoas não percebam. Desculpa, Denise, que eu respondi. Não, tá ótimo. A Bruna Horta, eu acho que está aí. A Bruna e eu participamos das reuniões da Associação dos Produtores Rurais, produtor de leite de Marléria, que na maioria são pequenos e médios, pequenos e médios produtores, mas é lógico que, como produtores rurais, todos se acham absolutamente agrobusiness, né? Todos. Mas nós, lá na associação, aconteceu um movimento interessante, e a Bruna foi agente aí ativa nesse processo, de convidar os 3 candidatos a prefeito e vice de Marléria, os 6, então, cada um numa hora, 14, 15, 16 horas, para participarem de uma reunião com os produtores rurais, sábado, dia 7, para discutir, a partir das propostas deles, das demandas dos candidatos, como é que eles entendem a questão agropecuária no município. Então, eu acho que, assim, é uma coisa interessante, acho que é um momento importante, né? E trazer a política para cá. A Bruno falou assim, a gente é chamado de politiqueiro, né? Gosta muito de política. Essa é verdadeira Bruna? política, né? Essa é verdadeira. Que bom, Bruna, que você está chegando aí com essa força total. Estou, assim, encantada, viu? Tomara que dê certo, né, Marisa? O convite foi feito sexta-feira, enquanto a gente já teve resposta de uma chapa confirmando a presença, e a ideia é que as outras 2 também vão e que os produtores apareçam, né? Para poder. Ironilda. E os produtores apareçam para ajudar na decisão deles, né? Como a Denise comentou, são muitos pequenos produtores e depende das políticas da prefeitura, depende, assim, de estradas, depende muitas vezes de maquinário da prefeitura, e isso, vamos ver o que eles vão propor. É isso mesmo, e de conhecimento, né, Bruna? Eu acho que a garantia de um fluxo de conhecimento é muito importante o tempo todo, né? Com certeza. Teve um momento da reunião que surgiu a ideia, teve até um momento interessante que alguém foi e falou, mas a associação dos pequenos produtores não é político, a gente não pode convidar. A Denise na hora só falou, nós não somos políticos, nós somos apartidários. E assim, não conseguimos pela associação o convite, então fizemos o convite como cidadão mesmo, como pessoas físicas, e é isso. Agora, a questão é muito passa muito por, primeiro, né, Bruna, entender, fazer esses produtores rurais pequenos, entender quem eles são, né? Eu volto a minha fala lá na fila do pão, né? E isso cabe a gente mostrar isso, né? Quem são eles nesse ambiente nacional você tem um enfrentamento entre a agroecologia, né, que eu não sei como eles operam, como eles trabalham, e a agroindústria, né, que são tão diferentes, tão opostos, né, é um confronto mesmo, é uma luta ali que eles têm que reconhecer, porque eles não são iguais, eles não estão sujeitos aos mesmos benefícios. Eu vi aqui, agora estou lendo direitinho a pergunta da Denise, ela pergunta políticas públicas capazes de combater a desigualdade social e as dimensões que isso implica, né? Quer dizer,
esse combate nas desigualdades, eles só virão a partir do momento que nós soubermos quem somos nós, né? Nós nos entendermos na posição exata que a gente ocupa dentro desse todo. Porque enquanto a gente se achar que é parecido com o outro, enquanto eu me achar europeia, eu não consigo pensar no Brasil, né? Enquanto eu ainda achar que porque eu tenho cabelo claro e o olho claro, eu pertenço muito mais lá do que aqui, isso é uma mentira, né? Eu tenho muito mais negro do que indígena, do que europeu, e tem também europeu, mas, enfim, quem é esse produtor, né? Qual é a realidade dele? O que aqui ele tem acesso? Que tipo de realidade ele tem de trabalho, de renda, de condições de trabalho, né? De comercialização, como é que ele chega nesse mercado? Que tipo de produção, que tipo de financiamento, que assistência ele tem? É essa a grande questão, e que é a partir desse entendimento de um e do outro que a gente pode identificar, eu falo muito assim, quem somos nós e quem são eles, para a gente saber quem que é o nosso verdadeiro inimigo, né? Nas minhas aulas de empreendedorismo, eu falo assim que o empresário pequeno, muitas vezes, ele fica lutando com o funcionário para ter um salário baixo. O problema não é o salário do funcionário, o problema é o contexto social que impõe uma necessidade de sobrevivência absurda. Agora, se tira o salário desse funcionário, ele também não vai ter consumo, né? Porque dentro dessa realidade, então tem que entender, a gente tem que dar conta de enxergar quem são os inimigos, né? Mesmo assim. Contra que nós estamos lutando? Porque senão a gente fica igual Sancho Panza, né? Qual que é o livro, Denise? Me ajuda aí no... Don Quixote de la Mancha. Don Quixote de la Mancha, que não são gigantes, né? Na luta dele contra os moinhos de vento, pensando que são gigantes. Aí o assistente dele, né, Paulo, fala, Sancho, não são... Don Quixote, não são gigantes, são moinhos de vento, né? Contra quem estamos lutando? E outra, uma coisa que o Ronan fala muito, que ele aprendeu lá com a turma do MST, que é linda, que é assim, qual que é a nossa luta? Nós estamos lutando para quê? Entender que a nossa luta é diferente da luta deles. Né? Quem são esses outros? Nós nos definimos pela luta que temos. Qual que é a sua luta, Denise? Qual que é a minha luta? Qual que é a sua luta? Minha luta são muitas. Nossa. Minha luta é pelo bem viver agora. E a sua, Marisa? Ai, são tantas. Eu acho que, principalmente, assim, eu que estou sempre defendendo a bandeira ambiental, né? Que é a minha maior bandeira, apesar de ter diversas, né? A educação também é uma. É de reconstrução. Que eu acho que a gente está se dividindo em 1000 pedaços e eu acho que esse espaço aqui é isso mesmo, para levar informação, mostrar como somos fortes enquanto agentes comunitários, como pessoas, como que a nossa fala ela tem que chegar aonde ela tem que chegar, entendeu? Então, minha luta é essa mesmo, é de construção e participar dessa reconstrução, dessa releitura, né? É interessante a gente pensar qual que é a luta, porque vai muito além do sonho, né? Sonho é uma visão completamente elitista. Qual o seu sonho? Mercantilista, né? Como é que é? Mercantilista também. Exatamente, a gente viu lá, a gente nas passeatas contra a Dilma, dizendo, o dólar está alto, eu quero ir para a Disney. Quer dizer, isso pode ser o sonho de alguém? Como? A gente está falando de quê? A gente está falando de humanismo, a gente está falando de vida, de pessoas. Esse sonho é uma bobagem, né? Mas a luta não. A luta nos une. A gente conhece a nossa luta. Paulo está querendo falar. Isso. Paulo. Oi, Simone. Paulo. Pois é, menina, eu estou muito feliz de ver você que acabou de terminar no ano passado o
Abre sua câmera, abre sua câmera. Tá, tudo bem, ok, estou na rede. A Biramar nessa podia estar na rede. Mas eu fico muito feliz de ver você utilizando-se daquilo que você aprendeu lá na Espanha e coloca isso a serviço do povo. Eu acho isso muito interessante, muito legal, porque eu acredito que essa é a posição de um intelectual. Ele não é um trabalhador intelectual. Você vê assim também? Eu vejo. Eu me sinto trabalhadora, né? Eu não me sinto essa intelectual, não. Eu me sinto uma trabalhadora há muitos anos. Eu sou uma trabalhadora da educação e da cultura. E eu me sinto como militante. Eu não vejo sentido no conhecimento. Simone, está dando eco. Começou a dar agora, né? Gente, eu não mudei nada aqui. Foi igualzinho no digital. Então, nós vamos continuar com ele. A gente, sabe, Paulo, tem uma concepção muito vira-lata do intelectual brasileiro, de que ele tem que se assemelhar a todos os nossos blocos do governo e caminham cada dia mais nesse sentido de nos assemelhar, de nos aproximar de uma comunidade científica externa que nada tem a ver com a gente. Inclusive, na minha área assim, da administração, as nossas revistas estão agora exigindo publicação no inglês. Eu fico pensando quem vai ler, né? Quem vai ler essas publicações fruto de anos de trabalho, pois eu produzo para o Brasil. Né? E o mundo quer entender, a Europa gosta de saber o que a gente faz, os Estados Unidos, claro que gostam, porque eles querem compreender para dominar. Eles querem entender para invadir, né? Para nos garantir a longo tempo dependentes deles. E é isso que a gente tem que romper, essa função do intelectual. Então, não vejo o menor sentido. A gente tem que publicar, a gente tem que fazer, mas se a gente não conseguir... Ontem na hora que eu estava fazendo a apresentação, eu falei, eu quero fazer uma apresentação que todo mundo seja capaz de falar sobre ela, que reflita as coisas que a gente vê, as coisas que a gente vive, porque a política pública, todos nós sabemos dela se eu puder apontar. Às vezes a pessoa não sabe dizer onde que está, mas está. Quando eu falo, olha, o SUS, a demora que você teve para atender seu filho, a impossibilidade de uma cirurgia, a escola que foi difícil matricular, as pessoas conseguem entender. Então, é momento, quer dizer, a gente tem uma onda de intelectuais que nos dá muito orgulho, né? E que lutam por isso. A gente tem Celso Furtado, o Gessé de Souza, agora fazendo um trabalho belíssimo mesmo na Alemanha, não sei se o Gessé já voltou. Mas, enfim, são pessoas que estão entendendo, buscando entender o Brasil, buscando entender o povo e dialogar, né? E é fundamental, né, Paulo? Não faz sentido de outra maneira. Eu também estou preocupado com a judicialização. O STF já vai interferir na questão da vacina, a obrigatoriedade da vacina. Esse dado é um dado muito interessante, porque nós estamos numa época de muito negacionismo e está levando a justiça a se posicionar. O que você diz? Eu penso assim, se preocupa muito, porque o judiciário não era para estar com essas questões políticas, né? Você sabe que eu li a dissertação de mestrado e a tese de doutorado do Moro para poder entender o que aconteceu, o que construiu, né? Na verdade, ele defende essa judicialização, né? Então, mas o que se percebe, e ele mesmo fala lá, é que nos países democráticos, isso não acontece. Isso não acontece, não é uma realidade. Mas aí, no final, ele defende, porque ele quer defender, que países com uma democracia pouco estável, isso podia ser importante. Enfim, ele defende a interferência do judiciário de tudo que é típico de
de quem quer ser autoritário e tal. Mas, então, eu acho que a sociedade precisa definir o que quer. A gente tem que retomar a gente enquanto sociedade e através dos representantes na Câmara, né, dos deputados, do Senado, enfim, a gente sinalizar o que a população quer. Mas a gente vive momentos tão difíceis, Paulo, e eu acho que o Thales ainda vai falar sobre isso também semana que vem, e quando o judiciário interfere, garantindo alguma coisa, né? Por exemplo, a posse a gente se sente dos reitores, a garantia a gente sente um alívio, né? Quer dizer, que não era para ser assim, mas a situação está tão complicada que, na verdade, tem que haver um poder que não tem sido do povo, né? Não tem sido popular. O poder popular tem sido desconsiderado, né? Desconsiderado, e eu tenho a sensação de que a cada dia eles estão menos aí, né? Tem gente, vou fazer uma brincadeira, tem um sociólogo, uma brincadeira, né, de falar a verdade. Tem um sociólogo espanhol, que eu não me lembro o nome dele agora, se Thales souber me fala, que ele fala assim, que o que faltou na Espanha foi guilhotina. Que a França, a força popular é muito grande, né? Os governos franceses, eles se antecedem porque eles viveram uma revolução, embora burguesa e tal, mas, enfim, eles viveram uma revolução de cortar a cabeça dos dirigentes, né? Os nossos dirigentes, eles não têm preocupação nenhuma com a população, eles são muito tranquilos em fazer o que querem, né? De um ministro do TJ, do Supremo, esses dias apareceu com um cenário de livros nu, né, sem calça, quer dizer, ele quis aparecer. Eu não tenho palavras para expressar isso. Então, às vezes, quando o judiciário interfere numa ação que deveria ser popular, que deveria expressar, sobretudo, a nossa vontade, mas que ele interfere, a gente se sente aliviado, mas não é o caminho. E a mudança só vai passar por essa questão da nossa capacidade de mobilização e de mostrar reação, né? Ok. Obrigado. Simone, Thales. Paulo? Sim. Obrigada Sim. por você, Paulo. Outra pergunta, posso passar para o Thales? Pode, só um minutinho, deixa eu dizer uma coisa para Simone. Simone, há muito tempo atrás, há quase 50 anos já passados, eu li um texto em que definia essa questão do intelectual, do trabalhador intelectual. Eu discordo que você seja trabalhadora intelectual. Por quê? Você é uma pessoa que coloca a sua ciência a serviço do povo. Então, você é intelectual. É intelectual, não tenha dúvida. Meus parabéns. Muito bonito o seu texto. Viu? Obrigada. Obrigada, Paulo. Thales. Tudo bem? A câmera está meio ruim aqui, mas deixa eu segurar direito. É só tudo dar parabéns aí, foram muitas reflexões que a Simone colocou, parabéns mesmo, muito importante. E eu queria só de pontuar, fazer algumas perguntas que eu tenho visto mais, assim, nos últimos tempos, coloca as políticas públicas como um confronto discursivo, vamos falar assim. Então, igual, por exemplo, na pandemia, a gente viu mesmo alguns discursos jurídicos, que vêm da ciência, até mesmo religiosos, que se disputam para enquadrar, né, o problema, até que ponto aquele problema é realmente importante ou não e como resolver. Porque, além de ficar uma coisa meio instrumental, né, racionalidade instrumental, né, de eficiência, efetividade, também tem uma coisa moral, né, de crença, deontológica, né, até que ponto isso é relevante ou não. Então, fica uma disputa daquilo ali, do discurso. E aí eu queria entender, né, se você vê, principalmente com a pandemia, se a questão de resguardar, de fortalecer um estado de bem-estar social pode ficar mais forte. Porque o que eu tinha visto, assim, principalmente depois que teve o impeachment /golpe, em 2016, eu lembro muito do discurso do Temer, falando de democracia e da eficiência. Ele falava assim, teve a democracia liberal, teve a democratização, democracia social, quando os governos petistas, e aí formalizaram mais sistemas de políticas públicas, como SUAS, os pontos de cultura, né, de social, e agora a gente precisa de melhores serviços públicos, e aí se reduz, faz mais parceria com a iniciativa privada, ia ser mais eficiente, tudo. E agora, se com essa conjuntura crítica, né,
da pandemia, se pode retomar um fortalecimento mais do estado de bem-estar social, no sentido do Estado ser desenvolvedor de políticas públicas, provedor e etc. É isso. Ah, tá. Que pergunta ótima, porque, na verdade, eu esqueci de falar sobre isso, né? Você sabe que a gente pensa em inúmeras coisas, e eu pensei muito nessa... Uma das coisas que a pandemia escancara, eu acho, é isso. Quando eu trouxe aquelas reflexões lá que eu falo que a gente viu, né? A importância do trabalhador, a importância do Estado forte, é isso mesmo, eu concordo, né? Que ou há uma mobilização, há um entendimento maior da importância do estado de bem-estar social, substituindo ou repensando esse estado liberal que vinha sendo construído de uma maneira muito forte, né, arrasadora, né, nos últimos anos. Acho sim, inclusive quando Mandetta, né, vai diante das câmeras vestindo o colete do SUS, é um momento muito interessante, né? Tem uma força simbólica para a gente entender, assim, defendendo esse Estado forte por meio do SUS, né? Que ele mesmo era contra, né? Que ele, enfim, um gestor da iniciativa privada. Então, eu acho assim, acho que o mundo a gente tem visto falar, inclusive, do fim do capitalismo, de novas visões, né? De uma questão de um novo posicionamento mais cooperativo, inclusive entre as empresas. Eu que sou administradora e que trabalho com gestão, né, que é exatamente pragmático e tal, a gente tem pensado no empreendedorismo mais cooperativo das pequenas empresas, porque nós vemos a questão da vulnerabilidade delas, e sendo essas pequenas empresas, a maior parte das empresas, a maior parte dos empregadores, né, 70 e tantos por cento do salário dos trabalhadores formais no Brasil estão em pequenas empresas. E, então, essa necessidade da cooperação e da informação dessas empresas, porque elas, é isso que a gente falou, elas não têm tempo, elas têm uma rotina, uma falta de assistência que garante uma sobrevivência precária, né? Assim como o trabalhador, essas empresas e os seus proprietários. Então, acho que sim, eu acho que estado de bem-estar social, a gente retoma isso, e eu gostaria muito que retomasse, assim, com essa visão, e não é à toa, é uma sociedade que enxergou, que sentiu na pele, que tem sentido, a fragilidade do setor privado. Fragilidade dele, a incapacidade dele de responder questões que são sociais, né? Que eles entram no barco, vão para o meio do mar e o mundo que acabe aqui. Aliás, eu estava vendo uma reportagem, gente, essas coisas me chocam tremendamente, eu não sei se chocam vocês assim também, não, mas de uns bilionários americanos que na Nova Zelândia eles estão construindo bunkers para que, se o mundo acabar, só eles vão sobreviver e a Nova Zelândia vai ficar. Não entendi essa lógica, mas tudo bem. A Nova Zelândia vai sobreviver, então eles têm pista de corrida, piscinas, não sei o quê, não sei quantos metros abaixo da terra. Vocês viram isso? Quer dizer, a sociedade, quando começa... Eu vou te mandar essas reportagens, tá? Eles são chocantes. E é na Nova Zelândia. O mundo acaba, mas a Nova Zelândia permanece, para os empresários americanos e alguns europeus, obviamente, estarem ali, e a sociedade está percebendo isso, né? Essas coisas estão ficando evidentes, quem vai trabalhar e quem não vai, né? Nos diferenciou, se escancarou, jogou na nossa cara, inclusive nos envergonha muitas vezes, né? A gente que não está podendo trabalhar, uma situação de... Enfim, eu acho, sim, que a gente sempre vai passar por essas questões da moralidade, né, que você falou das políticas públicas. Aliás, uma das dificuldades da esquerda de enfrentar, né, dos progressistas, é porque vem com questões como aborto e tal, isso cria, ainda mais uma sociedade brasileira, uma sociedade muito religiosa, muito por isso. Então, quando falam em aborto, eu já não quero conversar, porque esse povo... é mulher cabeluda, é mulher que quer matar criança, é um bando de louco, né? Quer dizer,
Inclusive, isso tem que ser repensado, né? A gente tem que chegar pouco a pouco, né? Progressivamente, para que esse estado de bem-estar social consiga entender essas diversidades, não em contraponto a essa meritocracia do liberalismo, né? Que a gente viu o que faz a meritocracia. Eu te respondi? Beleza. Ô, Simone, uma coisa que eu acho também assim, muito grave é a falta de continuidade, às vezes, das metas, das ações, né, dos instrumentos mesmo da política pública, porque na mudança de gestores, né, a gente sabe que essa diferença de interesse, essa disputa de interesse é importante também, ela é democrática, né, tem os pontos negativos e positivos dessa disputa de interesse, mas o que a gente vê muitas vezes são grupos que com interesses muito peculiares, que naquele momento que eles estão empoderados, esses interesses sobrepõem a todos os demais, e aí você acaba inibindo algumas outras ações. Eu vejo isso muito na educação, por exemplo, entra um grupo, forma um megaprojeto, busca recursos, capacita todos os professores, cria-se um projeto, nos colocam para estudar aquele projeto, nos colocam começando aquele projeto, quando ele começa a seguir, muda o gestor, interrompe aquele projeto, então todo aquele gasto, né, realmente de dinheiro público, desse investimento de funcionários públicos, de dinheiro público, ele aí paralisa, porque mudou-se o grupo e aquilo já não vale mais. Então, assim, essa falta de continuidade também, por mais que faz parte da democracia essa troca constante, né, de gestores, mas eu acho que existe muita quebra. Então, nós não temos no Brasil um projeto a médio e longo prazo, uma coisa unida e integrada. Nós temos essa fragmentação e essa troca contínua, e a gente vê essas interrupções nesses programas, nessas metas, e a gente perde muito com isso também. Marisa, sabe, na verdade, eu estou pensando aqui em várias coisas. Primeiro, eu estou pensando que tem a questão da participação popular. Que, na verdade, a gente tem governos e a população participa, a sociedade participa. Seria um tripé, né? Há uma tendência a haver maior continuidade. Porque você não vai jogar fora, abrir mão. Eu já vi. A gente fez um diagnóstico cultural que estava aqui perto de mim, em Belo Horizonte, com o governo Patrus. Em 90 e poucos, né? Quando chegou um outro, ele retalhou, retalhou. E a gente tinha muito diagnóstico, com o presidente da Vox Populi, Belo Horizonte, até a década de 90, não tinha um diagnóstico cultural, e era aniversário de 100 anos da cidade, e aí a Vox deu de presente para a prefeitura, fez a Vox Populi com a prefeitura, eu estava na prefeitura, já como gestora lá de cultura, na época era gestora do fundo, que estava começando, a gente brincava que era do fundo, que não tinha fundo, porque o início é isso mesmo, né? Cria, mas não tem recurso, né? E aí vai encontrando o caminho. Então, eu já vi isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, os meus estudos dentro de política pública no Brasil mostram uma pavimentação, há uma espiral ascendente, diferente desse momento agora. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar mais isso, porque isso também é uma maneira, um discurso, muito para negar a vontade do povo, sabe? Um discurso que eu não sei até que onda. Isso, tem que estudar isso, deve ter gente estudando, porque as pessoas estudam tudo. Até que ponto isso também fala, tudo muda tudo. Não, na cultura eu não vi que mudava tudo. A gente tem melhorias, espirais de melhorias, que vão passando por processo, porque é processual, sabe? Então, eu não sei até que ponto isso acontece com tudo. Treinou e perdeu, jogou fora. Não, desde quando aprendizado se joga fora? Então, eu não sei, sabe? Então, eu acho que tem algumas questões. Primeiro, a gente tem que pensar na participação, na capacidade de estar junto, de estar cobrando os governos, na sociedade fazendo seu papel. Como sociedade e entendendo que eles são nossos representantes. Enquanto a gente for uma democracia, vai ser isso, com todas as dificuldades
mas que a gente não consegue se representar. Então, essa é uma questão. Outra, até que ponto isso não é um discurso muito para detonar o que é público, né? Para dizer, coisa pública, joga dinheiro fora, tem funcionário demais, esse povo começa a fazer tudo. Não sei até que ponto é isso, porque é um interesse, a gente vê. Agora, a gente viu, né, surgir um partido brasileiro que é feito dos ricos, dos bilionários. Eles cansaram de delegar, né, para PSDB, para PMDB. Eles acharam que, por muito tempo, eles representaram bem esse grupo bilionário, e, de repente, esses bilionários disseram, opa, eles não estão nos representando, estão sujando, manchando aqui, vamos a gente mesmo, né? Que é o surgimento aí do Zema, né? E que o povo vota, acha lindo votar no milionário, né? Acha lindo votar no cara, mas ele não precisa. Mas se ele não precisa, por que ele foi para a política? Que interesses ele vai defender lá? Ele representa o quê? O que ele quer? Vamos pensar. Quem somos nós? Quem é ele? O que ele deseja? Quem somos nós? O que nós queremos? Será que a gente quer a mesma coisa? É claro que não. Então, esse partido novo, ele vem... quando esses milionários dizem, olha, não quero mais ninguém me representando, sou eu assumindo aqui a cadeira, e o povão acha lindo votar em milionário, quer dizer, é isso que tem que ser desconstruído, né? E eles acham ótimo fazer um discurso do antipolítico, do anti-Estado, é anti-tudo, né? É anti-participação popular, são eles, é porque eu sou um gestor, e gestor de quê? Gestor da loja de eletrodomésticos, e não sei até que ponto ele é o gestor da loja de eletrodomésticos, né? Ou que isso está na mão, de fato, de funcionários que estudaram, que fizeram mestrado, enfim, se especializaram em administração e tornaram essa empresa dentro desse sistema que o privilegia poderosos. O sistema privilegia essas grandes empresas. Nós vimos no início da apresentação Magazine Luiza dizendo que pode ficar 2 anos fechado. Pô, eu não posso ficar 2 anos sem trabalhar. Você pode, Maria? Não posso. Então, agradeço a todos que estavam aqui presentes. Agradeço, Simone, imensamente. Foi uma aula assim, maravilhosa. Está gravada, graças a Deus. Tá? Nosso material aí por muito tempo. E palmas para todos que disponibilizaram mais um sábado. Tá? Parabéns, obrigada. Parabéns pelo trabalho e iniciativa de vocês, meninas. Beijo, gente. Obrigada.